Gente, a verdadeira alegria só vem de Deus. O mundo pode nos oferecer várias alegrias, mas a verdadeira alegria vem de Cristo, pois a alegria do Senhor é nossa força. Eu quero introduzir essa pregação agradecendo ao João Marcos pelo convite, a todo o Ministério de Música, de Ecoliga e a todos que contribuem de alguma forma para a evangelização acontecer. São Paulo nos diz: ai de mim, se não pregar o Evangelho. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. E, sem mais enrolação, vamos então iniciar a nossa pregação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O tema dessa pregação é a santidade, uma missão possível. Quantos de nós pensamos que a santidade está longe, que a santidade está distante? Mas eu vim destruir essa mentalidade aqui nessa noite. Eu vim formar uma nova mentalidade sobre a santidade. A santidade é sim possível, meus irmãos. A santidade é possível. E eu quero iniciar falando que a santidade, ela não é estar restrita a um grupinho de pessoas. E sim, a santidade é para todos. Não importa como você está, Deus te chama para ser santo. Deus te chama para ser santa. Mas vocês poderiam me perguntar, né? Ô Vitor, se a santidade é para todos, o que é santidade? A santidade é a configuração do nosso coração, um coração de Cristo. Abre a sua Bíblia. Quem criou a sua Bíblia aí? Gente, tem que criar essa Bíblia lá. Lá em Mateus. Em Mateus 5:48. Vamos iniciar o versículo 47. Se salgais apenas os seus irmãos, o que fazeis de extraordinário? Não fazem isso os pagãos? Portanto, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Aqui está o chamado à santidade. Jesus, ele nos chama à santidade, a ser perfeito como o Pai Celeste é perfeito. E talvez você pense assim: ô Vitor, mas eu sou tão pecador, eu sou tão inconstante, eu sou tão fraco para ser santo. E isso é verdade. Nós somos pecadores, nós somos inconstantes, nós somos fracos. Por nós mesmos, nós não conseguimos ser santos. Mas a graça de Deus, ela nos ajuda a buscar a santidade, a sermos santos. Então o santo,
Já dizia João Paulo II já dizia: o santo é o pecador que nunca desiste. O santo é aquele pecador que sempre está em busca de ser melhor, que sempre está em busca de ser perfeito. Mas a plenitude, a santidade é a plenitude da vida cristã. E a plenitude da vida cristã nós iremos conseguir somente no céu. Mas já dá para ser santo, já dá para iniciar essa plenitude aqui nessa terra. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2013, nos diz que todos os fiéis são chamados à plenitude da vida cristã e à perfeição da caridade. Santa Teresinha nos diz que a santidade é o fogo que arde sem se consumir. E São Francisco de Sales, ele nos diz que é uma heresia privar a santidade dos salgados, privar a santidade dos médicos, privar a santidade dos engenheiros. Então, a santidade é para todos, que fica fixado isso na sua cabeça. Todas as profissões, seja você médico, seja você engenheiro, seja você dentista, Deus, ele te chama a ser santo. E muitas pessoas pensam que a santidade é um moralismo, né? Muitas pessoas pensam que a santidade é eu me livrar do pecado, eu tenho que livrar do pecado. E eu digo para você, a santidade não é isso. A santidade é o amor, mas é um amor sobrenatural. Quando a gente ama com o amor de Cristo, nós deixamos de ser egoístas e paramos com o pecado. Quando nós amamos, nós não queremos saber do pecado, porque eu quero parar de ser egoísta, eu quero amar, mas é um amor sobrenatural, é o amor de Deus. E você me diz assim: ô Vitor, mas como que começa a santidade? A santidade, meus irmãos, ela começa pela vivência dos sacramentos. Quando eu estou buscando a Cristo, por meio da Eucaristia, por meio do sacramento da confissão, aí que a santidade começa. Quando eu estou disposto a largar este mundo, estou disposto a ser taxado de moralista, estou disposto a ser taxado de radical, aí que a santidade começa. Estou disposto a ser perseguido, porque não adianta eu vir aqui dizer com você que a santidade é algo fácil. Não é algo fácil. Vai ter tribulação, vai ter dificuldades, mas é algo possível. É algo que Deus nos chama. E se Ele nos chamou, Ele poderia nos chamar a algo impossível? As palavras de Deus são corretas.
A palavra de Deus são corretas. Então, se Ele não me chama à santidade, é porque é algo possível. Então, a santidade ela começa pelo encontro pessoal com Cristo. É quando eu saio da minha casa e venho buscar Cristo. E venho buscar a Cristo na igreja. É quando decidimos viver na graça e no encontro pessoal com Cristo. E pela vivência dos sacramentos. Para quem não sabe, para quem não é católico, os sacramentos são revelações que Cristo nos deixou para continuarmos essa missão de sermos santos. Então temos o batismo, que é o início de toda a vida cristã. Temos a Eucaristia, temos o Crisma, temos a unção, o matrimônio, a ordem, temos a unção dos infernos. Eu acho que eu sei. Mas quando nós estamos em descarga de graça, descarga de graça é quando nós, por meio do sacramento da confissão, vamos até um sacerdote, que é uma pessoa que representa Cristo, é uma pessoa em persona Cristo, da pessoa de Cristo. Confessamos os nossos pecados, todos os nossos pecados, e arrependemos dos nossos pecados, choramos verdadeiramente os nossos pecados. E o Padre nos diz essa frase que para mim é uma frase que eu amo: eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vai em paz, Cristo te perdoa. Quando recebemos essa graça de Deus, porque para quem não sabe, a nossa alma tem uma luz dentro da nossa alma, e essa luz é a luz de Deus. Deus, Ele está nos sustentando no ser. Essa luz é a luz de Deus. Quando pecamos, essa luz apaga. Quando estamos na graça de Deus, essa luz acende. E essa luz é como um cristal belíssimo. Santa Teresa de Ávila compara a alma em descarga de graça, um cristal puro, refletindo a luz de Deus. Ela nos diz, Santa Catarina de Sena, ela nos diz que se as pessoas soubessem o valor de uma alma em descarga de graça, estariam dispostas a morrer 1000 vezes para não perderem, para não entrar no pecado. Porque o pecado, gente, é uma coisa horrível. O pecado, ele tira Deus de nós. Mas o Senhor nos deu esse sacramento belíssimo, que é o sacramento da confissão, em que podemos derramar lágrimas nesse sacramento. É quando a gente vai para o juiz, declaramos que somos réus, e mesmo assim o juiz nos absolve. Olha que lindo, olha que lindo. É o julgamento da misericórdia. Deus, em sua infinita misericórdia, Ele nos deixou esse sacramento.
e é para purificar a nossa alma. E é engraçado, né, que o inimigo, ele tira a vergonha de pecar e coloca a vergonha na hora de a gente confessar com o Pai. É engraçado isso, né? O inimigo, ele está sempre nos tentando a desvirtuar. Mas Deus está conosco. Como a dinâmica aqui fica no início. Deus é como esse sereneu que nos ajuda a pegar a nossa cruz e a seguir firme. E quando achamos um amigo de Deus, ele representa Deus na nossa vida. Então eu falo para vocês, tenham amigos que te levam para Deus. Verdadeiros amigos é aqueles que levam a gente para Deus. E o demônio vai tentar nos desanimar. O demônio vai falar, não, você é fraco demais. Mas o Senhor está contigo. O Senhor te dará a força necessária para você ser santo. Então, meus queridos, vocês ouviram até aqui que a santidade é o chamado para todos, que a santidade, como que começa a santidade, que eu disse, por meio do sacramento da confissão, da Eucaristia, pela busca com Deus. Mas não adianta vocês ouvirem aqui eu falando sobre a santidade se vocês não querem ser santos. Não adianta nada. Se vocês não querem ser santos, não falassem para Deus, Senhor, diante das minhas limitações, eu quero ser santo. Repete comigo. Eu quero ser santo. Eu quero ser santo. E gente, a santidade é linda. Beato Carlos Acutis era um jovem igual vocês. Camisa Ganark, sapato Ganark. Ele tinha um iPhone, também, mas ele usava todas essas coisas para buscar a santidade, para ser santo. Ele vai ser canonizado em abril agora. Ele vai ser santo. Ele ainda é beato, mas agora ele vai ser santo. E quando, falando em beato, né? E quando as pessoas falaram assim, você quer ir na igreja demais, você quer ser beato. Não, vira para ela e diz assim, não, eu não quero ser beato não. Eu quero ser santo. Eu quero ir no grau mais elevado, que é a santidade. A santidade, gente, exige mais do que um simples desejo. É uma luta diária. Nós precisamos lutar pela santidade. E por isso a importância de termos pessoas que nos levam para Deus. E a última ponto que eu quero falar, que é a santidade, a busca pela santidade, ela não pode parar. Ela não pode se limitar aqui dentro da igreja. Ela não pode se limitar aqui no grupo de jovens. Ela tem que ir para fora. Você
lá no campo de futebol. Você pode ser santo jogando bola. É possível. É possível ser santo jogando bola. É possível ser santo até jogando videogame. Braco Carissa Cruz, ele jogava FIFA. Eu jogava FIFA. Mas primeiro passo é querer. Segundo passo é saber que a santidade é para todos. Depois é a busca pela santidade, não pode parar. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Quando o seu amigo lá no futebol te fazer uma injustiça, pensa nessa pregação e fala: como que o santo agiria? Será que ele xingaria esse meu amigo? Ou será que ele silenciaria e guardava tudo no nosso coração? Então, que vocês possam repetir comigo: a busca pela santidade. A busca pela santidade Não pode parar. não pode parar, Não pode se limitar. não pode se limitar Só dentro da igreja. só dentro da igreja. É preciso, meus irmãos, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, viver a santidade. Vocês acreditam que já aparece santo lavando vasilha? Quando a sua mãe falar: João, vai lá lavar vasilha. Aí você: não, agora não. Mas aí você lembra: não, o Vico falou que já para ser santo lavar vasilha, lavando vasilha. E você une aquele pequeno sacrifício de lavar vasilha quando você não quer. Você une esse sacrifício com o sacrifício de Cristo e já para buscar a santidade. E para finalizar, eu vos falo que a igreja, ela nos dá milhares e milhares de exemplos de pessoas que vivam a santidade, de pessoas normais que viveram a santidade, porque o Senhor quer a sua alma. O Senhor não quer nada mais do que a sua alma. E para finalizar, eu quero repetir: sim, meus irmãos, é possível ser santo. É possível ser santo. A igreja, ela nos ensina isso. E Deus, ele nos chama a isso. A santidade é uma missão possível. A santidade é quando Paulo nos diz lá em Gálatas 2:20: já não é eu que vivo, é Cristo que vive em mim.